E eu peço para que a igreja abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, tá bom? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Ok, encontramos então o texto conhecido a partir do verso 25, o bom samaritano. O texto está aí, quem tem uma boa visão, pode enxergar o texto aqui. Mas eu coloquei ali, ao invés de o bom samaritano, o bom salvador. Todas as passagens da Escritura convergem para Cristo. Cristo é o centro de tudo, meus irmãos. Até mesmo desse texto, conhecido como bom samaritano, ele não é chamado de bom na parábola, mas ele fez uma boa ação nessa história. Mas sabemos que por trás de tudo está o que? O bom Salvador. O bom Salvador. É o bom Salvador que nos transforma em bons servos. Então eu leio para os irmãos, a partir do verso 25, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Exatamente. Então, o que encontramos nesta passagem, meus irmãos? Nesta passagem encontramos um diálogo entre Jesus Cristo e o intérprete da lei. Ou seja, entre Jesus Cristo e o escriba. O escriba era o intérprete, era o conhecedor da lei. Há muitos ensinamentos nessa passagem. Essa passagem ela é riquíssima, e tem uma série de ensinos para a nossa vida. Por meio dessa história, meus irmãos, nós descobrimos um pouco mais acerca de quem é o nosso Salvador. Nós descobrimos um pouquinho mais que tipo de ser soberano que é o nosso Redentor Jesus. E ao mesmo tempo descobrimos também o que Jesus Cristo requer de nós. Essa é uma passagem que nos ensina muito sobre Cristo e nos ensina muito sobre o que Cristo deseja que sejamos. Então, quando
entendemos, o que Jesus Cristo comunicou por meio desse diálogo com o escriba, com o intérprete da lei, nós vamos entender, nós vamos retirar alguns ensinos preciosos para a nossa vida acerca da obra de Jesus e acerca do que Ele quer para nós. Eu fico pensando, quando eu leio esse texto, será que nós somos realmente cumpridores da lei do amor? Possivelmente, meus irmãos, nós temos falhado muito. E por isso lemos essas passagens, como a de Mateus capítulo 5 nesta noite. Talvez tenhamos falhado muito no cumprimento da lei do amor. Mas certamente, se nós crermos na grandiosidade da obra do Filho de Deus, se nós crermos na grandiosidade do Filho de Deus e sermos fortalecidos, renovados, aperfeiçoados nele, certamente conseguiremos cumprir a lei do amor. Nós precisamos entender mais quem é o nosso Redentor e crer nele, para que possamos viver esse amor glorioso e espelhar esse amor na vida de outras pessoas. Sendo assim, meus irmãos, eu quero começar aqui a nossa mensagem desta noite, mostrando que algumas pessoas, elas até fazem a pergunta certa, mas com a motivação errada. Nós vamos começar falando sobre a pergunta que esse intérprete da lei fez para o Senhor Jesus Cristo. Veja então aí na sua Bíblia, qual foi a pergunta certa com o motivo errado. Versículo 25 diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por um lado, foi uma pergunta excelente. Que pergunta maravilhosa! Não existe, meus irmãos, nada que seja mais importante do que a vida eterna. Não existe nada que seja mais importante do que herdar a vida eterna, do que obter a vida eterna. Então, por um lado, essa pergunta foi uma pergunta muito importante. O conteúdo da pergunta também é muito importante. Mas, por outro lado, a motivação por trás dessa pergunta era uma motivação pecaminosa. Porque o escriba, ou seja, o intérprete da lei, ele não estava interessado na vida eterna. Na realidade, ele queria colocar Jesus à prova. Ele queria colocar Jesus sob teste. Ele queria armar uma arapuca para tentar prender Jesus. Como diz o texto. E veja então como Jesus Cristo responde ele. Ele responde ele com uma outra pergunta, mas Jesus faz a pergunta certa pelo motivo certo. Ele fez a pergunta certa com o motivo errado, mas Jesus faz a pergunta certa e com o motivo certo. Veja o verso 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? É como se Jesus perguntasse: qual é o resumo da lei e como interpretas? Veja bem, meus irmãos, Jesus Cristo, por meio aqui da sua resposta, ele conduz o escriba, o intérprete da lei, pelo caminho da própria lei. E isso é muito interessante, por quê? Porque nenhum homem pode herdar a vida eterna pelo cumprimento da lei, porque todos os homens são pecadores. Por mais justos que sejamos, em muitos momentos da nossa vida, quebramos a lei de Deus. Então o homem pergunta: olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: olha, você conhece a lei? Você conhece a lei de Deus? Por que Jesus Cristo conduz aquele homem que desejava ou estava interessado, ainda que de forma enganosa, saber como obter a vida eterna? Por que Jesus Cristo conduz aquele homem à lei? Porque a lei, meus irmãos, ela revela o nosso pecado. Porque a lei, ela revela a nossa desobediência, a lei revela a nossa imperfeição, a lei revela a nossa necessidade de um Salvador. Nós somos convencidos, meus irmãos, dos nossos pecados quando somos confrontados com a lei de Deus. A lei de Deus, ela funciona como um espelho que revela o nosso interior, que revela o quão necessitados somos da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Quando Jesus Cristo conduz aquele homem para a lei, é como se Jesus Cristo dissesse: olha, você precisa entender quem você é, para você entender a sua necessidade da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Agora, veja o versículo de número 27. Aqui encontramos uma resposta certa
mas uma prática errada. Veja o que o escriba disse para o Senhor Jesus, quando Jesus Cristo questiona: você conhece a lei? Dá um resumo da lei para mim. Olha o que o escriba diz. Ele diz assim, verso 27, a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pergunto, ele respondeu corretamente? Sim, ele respondeu corretamente, porque esses dois mandamentos resumem toda a lei de Deus. Mas, meus irmãos, há uma distância entre conhecer a lei de Deus e praticar a lei de Deus. Há uma distância entre conhecer o mandamento e praticar o mandamento. Há uma distância entre memorizar a ordem de Deus e praticar a ordem de Deus. Então percebemos aqui no texto que o escriba, ele conhecia a lei do amor, ele conhecia o mandamento do amor, mas ele não praticava o mandamento do amor. Ele conhecia a ordem do amor, mas não praticava a ordem do amor. Veja, a resposta do escriba estava certa. Me dá um resumo da lei. Ele deu um resumo da lei. A resposta estava correta, mas a atitude dele estava errada. A resposta verbal estava correta, mas na prática ele não vivia o que ele falava. Ele precisava naquele momento, na realidade, ser humilde. Ele precisava ser humilde, faltava humildade em sua vida. Ele precisava naquele momento reconhecer a sua necessidade, a sua carência do amor de Deus. Ele precisava reconhecer: realmente eu não tenho cumprido esses mandamentos. E veja a resposta de Cristo. Jesus responde o escriba lançando um desafio para ele. Se você olhar aí, verso 28 e 29, Jesus Cristo, então, no verso 28, diz: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou-lhe a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus Cristo, meus irmãos, admitiu que a resposta do escriba estava o quê? Correta. A resposta está certa. Mas para herdar a vida eterna, não basta você conhecer a lei do amor. Para você herdar a vida eterna, você precisa praticar perfeitamente a lei do amor. Para herdar a vida eterna, você precisa cumprir com perfeição a lei do amor. Faça isso, ou seja, cumpra de modo perfeito a lei do amor e você viverá. Ou seja, cumpra de modo perfeito a lei do amor e você terá a vida eterna. Foi isso que Jesus Cristo disse para ele. Aí eu pergunto: quem pode cumprir perfeitamente a lei do amor? Quem de nós pode cumprir, meus irmãos, perfeitamente a lei do amor? Nós sabemos que é somente uma pessoa cumpriu perfeitamente a lei do amor. E vocês sabem quem foi essa pessoa? Foi o Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: quem aqui nesta noite é apto para herdar a vida eterna pelo cumprimento perfeito da lei do amor? Quem? Resposta: ninguém é apto. Esse era o momento apropriado para que esse intérprete da lei, para que esse escriba reconhecesse o seu pecado. Esse era o momento para dizer assim: Senhor, olha, eu não tenho amado o meu próximo, eu não tenho expressado misericórdia para com o meu próximo, eu também não tenho amado a Deus com todo o meu coração. Senhor, eu não sou digno de herdar a vida eterna. Era o momento para ele confessar. Porém, surpreendentemente, qual foi a resposta do escriba? Ele disse assim: quem é o meu próximo? Foi uma pergunta assim evasiva. Talvez ele desejava tranquilizar a sua consciência, porque na cabeça dele o próximo eram apenas os seus compatriotas, os seus parentes, os descendentes da linhagem judaica. E para responder essa pergunta que o escriba fez: quem é o meu próximo para que eu possa amá-lo? Jesus Cristo então conta essa história. A história que conhecemos como a história do bom samaritano, né? Resumindo aqui essa história que nós já lemos, Jesus Cristo disse que certo homem, né, descia de Jerusalém para Jericó. Ele caiu na mão dos salteadores, roubaram tudo que ele possuía, deram uma surra nele, ele ficou prostrado no canto da estrada. Passou um sacerdote, olhou, fez vistas grossas,
e caminhou, passou um levita, outro religioso, fez vistas grossas e caminhou, e por fim passou um samaritano. E nós sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos. Eles consideravam os samaritanos uma linhagem assim, mista, misturada, um povo misto, né? E então eles desprezavam os samaritanos, e o samaritano parou e cuidou daquele homem, e no final, no verso 36, Jesus diz assim: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus conta então essa história. É até interessante observar, meus irmãos, que Jesus Cristo costumeiramente ele utilizava algumas histórias retiradas do cotidiano para trazer alguns ensinamentos para o seu povo. Né? Por exemplo, por meio dessa história, ele mostra quem é a pessoa que deve ser alvo do nosso amor e da nossa misericórdia. E eu quero brevemente caminhar então em cima dessa história. Vamos falar rapidamente sobre os 4 personagens dessa história. O primeiro personagem é o viajante. Esse é o primeiro personagem. Né? Então a história diz aí que um homem, possivelmente um judeu, porque se não fosse judeu, Jesus teria dito um estrangeiro ou um samaritano, possivelmente um judeu. Os comentaristas dizem isso, possivelmente um judeu. Ele prestou culto em Jerusalém, ele estava retornando para Jericó, para sua casa, e era uma viagem longa, meus irmãos, uma viagem perigosa, aproximadamente 27 quilômetros de distância entre as duas cidades. Era uma viagem perigosa porque era uma viagem pelo deserto praticamente, um local sem vegetação, muitos penhascos, e aquele trajeto até mesmo era conhecido naquela época como caminho de sangue. Então era um trajeto realmente perigoso, e esse viajante, diz o texto, ele caiu na mão de salteadores. Eles roubaram tudo que ele possuía, e depois de roubarem tudo, deram uma surra tão forte, que ele ficou semi-morto, caído na beira da estrada. Esse é o primeiro personagem, é o viajante que foi roubado, surrado e ficou semi-morto, caído ali no canto da estrada. O segundo personagem da história é o sacerdote. Casualmente passava ali um sacerdote, um religioso, e no mesmo caminho ele viu o homem ali semi-morto no canto, mas ele se afastou. Ele se desviou do homem. Né? Por que ele se afastou do homem? Por que nós nos afastamos? Né? Essa é uma pergunta importante. Por que nós nos afastamos? Nós podemos pensar aqui em algumas coisas. Né? Possivelmente o sacerdote ele estava cansado, não queria incômodo, ele não queria gastar o seu tempo, não queria gastar os seus recursos, descer do seu animal, isso exigiria muito dele. Estava voltando para sua casa, queria ver sua família, então ele desvia daquele homem, outro vai cuidar e segue o seu caminho. Talvez ele pensou assim: olha, talvez esse homem semi-morto pode ser uma isca. Se eu for tentar ajudá-lo, talvez vão surgir outros salteadores e vão me roubar também, eu não posso correr risco. E talvez ele também tenha racionalizado assim, né? Bom, ele está lá semi-morto, mas a culpa não é minha, não foi eu que roubei esse homem, não foi eu que surrei esse homem, eu nem violento sou. Eu não tenho nada a ver com isso, a culpa não é minha. Enfim, o que faltava para ele era sensibilidade, o que faltava era amor, faltava misericórdia, faltava compaixão, faltava comprometimento, e por isso ele passa direto. Detalhe, como muitas vezes nós passamos direto. Esse é um retrato da nossa vida, meus irmãos. Jesus está contando isso para mostrar que nós não cumprimos a lei do amor. E passou realmente depois do sacerdote. Depois do sacerdote veio quem? Veio o levita. O levita era uma espécie de auxiliar do sacerdote no templo. Era também um religioso. E ele viu ali um homem gravemente ferido, mas ele segue o exemplo do seu líder maior, do sacerdote. Ele passa direto. Também foi insensível, né? Ele falou: não vou sujar minha mão com esse homem, não. Eu não vou me doar, carregar o peso, gastar o meu tempo. E aquele homem, então, preferiu seguir o seu caminho. Ele passou para outra calçada, o levita. Então, imaginamos aqui a cena: o homem caído, prostrado, passa o religioso, o primeiro ignora, passa o segundo religioso, também ignora. E em terceiro lugar, o quarto personagem é o samaritano. Como eu disse, o samaritano era uma raça considerada desprezada pelo judeu. O judeu ridicularizava o samaritano.
Pois bem, esse samaritano, então, movido pela sua compaixão, resolveu parar e ajudar aquele judeu que tinha sido desprezado pelos seus compatriotas. E ele presta já os primeiros socorros, ele para ali, pega uma faixa, e ele então passa vinho nas feridas daquele homem, e o vinho tinha uma função antisséptica por causa do álcool. E em seguida ele passa também o óleo, que funcionava como uma espécie de pomada, e ele trata daquele homem. O texto diz que ele coloca aquele homem sobre o seu próprio animal, o leva à hospedaria, e ele passa a noite inteira cuidando daquele homem. E na manhã seguinte, ele deixa 2 denários. Esse dinheiro equivale ao salário de 2 dias de trabalho. E ele deixa ali com o dono da hospedaria. E por fim ele diz assim: olha, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E então parte. Meus irmãos, esse samaritano, ele demonstrou amor para com uma pessoa desconhecida. Ele arriscou a sua própria vida naquela estrada perigosa, porque ele não podia fingir, ele não podia ignorar, ele não podia ser insensível tamanha a necessidade, tamanho problema. O homem estava ali morrendo. Então, ele sacrifica o seu tempo, ele sacrifica os seus recursos, e ele investe na vida daquele homem. Aquele homem que possivelmente nunca soube quem o ajudou, mas Deus sabia quem o ajudou. Ele ajudou aquele homem, meus irmãos, numa estrada deserta. Não tinha ninguém lá para elogiar a atitude do samaritano. Pô, parabéns, que atitude de amor, você está cuidando desse homem, está se desgastando em favor desse homem. Não havia pessoas para elogiarem a sua atitude, para engrandecer o seu ato de amor. A gente percebe que o samaritano sabia qual era o seu dever, e ele fez o seu dever. Ele sabia o que precisava fazer, ele fez o que precisava ser feito, como expressão de amor. Perceba, meus irmãos, que o samaritano, ele não estava preocupado na religião daquele homem, ou na nacionalidade, ou na classe social. Ele vê o homem, enxerga a sua necessidade e decide ajudá-lo. Às vezes eu fico pensando, o que nós vemos todos os dias pelas ruas e pelas estradas? O que nós vemos todos os dias são pessoas necessitadas de ajuda, não apenas de ajuda financeira. Muitos precisam de ajuda emocional, ajuda espiritual. Parar para ajudar é dever nosso, é dever de todo cristão. Eu diria que nós precisamos talvez descer um pouquinho do nosso animal, descer dessa zona de conforto na qual estamos, e precisamos compartilhar o santo remédio da palavra de Deus com esses que estão caídos na beira da estrada. Compartilhar a nossa fé. Mas olha que interessante, Jesus conta a parábola e por fim no versículo 36 ele faz uma pergunta. Então veja a pergunta que Jesus Cristo faz depois que ele conta a história. Ele diz assim: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Interessante essa pergunta de Jesus, muito interessante. Por quê, meus irmãos? Porque o escriba, antes de Jesus contar a história, o escriba perguntou assim: quem é o meu próximo? Exatamente. Mas perceba que Jesus Cristo, ele inverteu a pergunta. Eu não sei se você conseguiu captar aqui. Jesus Cristo, ele inverteu a pergunta. O escriba perguntou: quem é o meu próximo? Mas Jesus Cristo inverteu a pergunta e disse assim: quem é o próximo desse homem? O escriba pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus pergunta: quem é o próximo desse homem? Em outras palavras, é como se Jesus dissesse assim: você está se comportando como próximo das pessoas necessitadas que o Senhor tem colocado no seu caminho? Você tem se comportado como um próximo das pessoas necessitadas, carentes em várias áreas que o Senhor Deus tem colocado no seu caminho? O intérprete da lei, então, ele respondeu a Cristo, e ele disse assim: o que usou de misericórdia para com ele.
E Jesus então finaliza, olhando para o escriba, ele diz assim: vai e procede tu de igual modo. Essa resposta de Cristo, ela será que tem alguma relação com a pergunta inicial do escriba? Quando Jesus Cristo diz para aquele homem: você vai e proceda de igual modo, ou seja, vai e seja como o samaritano que cuidou daquele homem ferido. Essa resposta de Cristo, meus irmãos, ela tem alguma relação com a pergunta que o escriba fez? A principal pergunta do texto está ali, ó: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Será que há alguma relação entre essa pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna, e essa resposta de Cristo, que disse: vai e procede tu de igual modo? Sim, meus irmãos, há uma relação. E qual é a relação? A relação é a seguinte: para você obter a vida eterna, você fala assim: pastor, eu quero a vida eterna, eu quero a vida eterna. Para você obter a vida eterna, você precisa cumprir com perfeição a lei do amor. Você precisa ser o próximo de quem necessita, e você precisa demonstrar amor perfeito para com Deus. E uma pergunta importante: há amor perfeito em nosso coração? Há amor perfeito em nosso coração? Nós expressamos amor perfeito para com o próximo? Veja, para você herdar a salvação, você precisa, disse Jesus, expressar amor perfeito para com o próximo e para com Deus. Você diz: pastor, mas eu amo, você ama, mas você não ama de modo perfeito. E o Senhor Deus, Ele não abaixa o seu padrão. O seu amor, ele é cheio de falhas, de brechas e de buracos. Você muitas vezes, como eu, passou pelo que foi ultrajado, roubado e ferido, e você também virou as costas. Você muitas vezes, como eu, agiu como sacerdote ou como levita. A questão é, meus irmãos, nós queremos a vida eterna, nós queremos herdar a vida eterna, e Jesus Cristo disse que para herdar a vida eterna precisamos cumprir perfeitamente a lei do amor. Amar de modo perfeito o nosso próximo e amar a Deus de modo perfeito. E a resposta, meus irmãos, é que nós não conseguimos amar a Deus de modo perfeito e não conseguimos amar o nosso próximo de modo perfeito nesta terra. Por isso, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele providenciou para nós uma solução. A solução providenciada por Deus, ela não está em nós. A solução providenciada por Deus não está em nosso amor, mas está em seu Filho, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fez por nós o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. E esse é o grande ensino da parábola. É como se Jesus dissesse: não tem jeito, porque vocês não falharam agora, mas alguém nos amou de modo perfeito. O Senhor Jesus Cristo nos amou de modo perfeito. Ele entregou a sua vida por nós, Ele morreu por nós, e toda a obediência perfeita que Ele viveu sobre essa terra, Ele nos concedeu. Ele imputou sobre a nossa vida, Ele acrescentou em nossa vida. É como se você olhasse e falasse assim: pastor, eu não consigo. Aí eu digo para você: mas alguém conseguiu no teu lugar, porque alguém viveu a sua vida. Jesus não apenas morreu por você, Ele viveu por você. Ele amou de modo perfeito no seu lugar. Como diz a Escritura, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E eu quero concluir, meus irmãos, com algumas lições para a nossa vida. Primeira lição: meu irmão, você não é um cumpridor perfeito da lei do amor. Então, seja humilde nesta noite e admita que muitas vezes você passou batido.
como sacerdote e como levita. Muitas vezes você passou de largo. E a sua falta de amor é suficiente para trazer condenação. Mas em Cristo você pode obter perdão, você pode obter restauração, você pode obter misericórdia e vida eterna, porque Ele viveu por você, Ele morreu por você, e por meio de Cristo, de sua obra, você pode expressar esse amor para com o seu próximo. Essa é a primeira lição. A segunda lição, meus irmãos, é que essa história contada por Jesus Cristo acerca do samaritano, essa história precisa despertar em nós, filhos e servos de Deus, maior sensibilidade e amor para com os necessitados e carentes. Uma das evidências do novo nascimento, uma das evidências de que Deus fez uma obra na sua vida é o amor. E você não pode fugir dessa responsabilidade. Você não pode continuar passando de largo, você não pode continuar ignorando. Você tem responsabilidade, você é sal e luz na vida daqueles que estão sendo surrados nessa vida, surrados pelo pecado, surrados pelo diabo. Você tem que ser sal e luz na vida deles. Não dá para deixar lá caindo. Você tem sido um próximo na vida das pessoas que convivem contigo, que carecem da graça de Deus. Então essa história precisa despertar em nós maior sensibilidade. Uma terceira lição: se Cristo Jesus realmente habita no seu coração, se você diz assim, pastor, eu tenho a vida eterna, se Jesus Cristo habita no seu coração e você já tem a vida eterna, nunca se esqueça, não foi por você, pela tua obra, pelo teu mérito, mas foi porque Ele te amou e te amou de modo perfeito e morreu por você. Então, se Jesus morreu por você, se entregou por você, não faça acepção de pessoas. Você precisa aprender a amar todos, independente, se é rico, pobre, amigo, inimigo, parente ou desconhecido, se é um irmão na fé ou um incrédulo, se é alguém que te ama ou alguém que te odeia. Talvez o próximo vai ser aquela pessoa que está suja, semi-morto. Vai ser alguém que vai exigir de você trabalho, vai exigir esforço, vai exigir recursos. E talvez você vai fazer muito para essa pessoa e olha, você não vai receber nada em troca. Não vai ter nenhuma recompensa. Então, onde quer que seja, ou com quem quer que seja, se há uma real necessidade, devemos expressar misericórdia. Nós não podemos construir, meus irmãos, barreiras protetoras para não vermos os necessitados que estão ao nosso redor, se realmente já fomos alvos do amor de Deus. Uma quarta lição: os religiosos aqui do texto, o sacerdote e o levita, eles foram negligentes. E olha, quando a gente é negligente, a gente perde muitas boas oportunidades. Eles foram negligentes para com aquele homem. E eles perderam a oportunidade de serem ali bons mordomos de Deus. Eles perderam a oportunidade de serem aperfeiçoados no caráter. Eles perderam a oportunidade de serem bons exemplos para os demais. Eles perderam a oportunidade de serem uma boa influência, principalmente naquele mundo tão egoísta como era o nosso mundo. Então, meus irmãos, ajudar o próximo não é perda de tempo. Ajudar o próximo é uma oportunidade de servir. E de servir o Senhor Jesus Cristo como Ele nos serviu. Então, quando você olhar ao seu redor, você tem que fazer alguma coisa. Lembre-se que enquanto você faz efetivamente alguma coisa pelo seu próximo, você não está desperdiçando a sua vida. Você não está desperdiçando o seu tempo. Você não está desperdiçando a sua atenção, porque Deus jamais permitirá que um ato de amor feito em nome de Jesus Cristo se perca. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida e graciosamente Ele nos recompensa. E uma quinta lição: você foi chamado para mostrar misericórdia. Eu vou colocar aqui os que andam nas estradas de Jericó. São pessoas necessitadas. Como eu coloquei, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente.
Porém, tudo vai depender da maneira como você encara as situações do dia a dia. Por exemplo, no texto bíblico, diz que um ladrão, ou esses ladrões, eles olharam para aquele viajante e encontraram uma oportunidade de roubá-lo e depois explorá-lo. Para o sacerdote e para o levita, como que eles encararam aquela situação? Isso aqui é um incômodo. Eles evitaram aquilo, ignoraram aquele homem. Mas veja, meus irmãos, para o samaritano, o viajante era alguém necessitado de ajuda, de compaixão, de misericórdia, e o samaritano cuidou dele. E Jesus Cristo diz: agora você vai e faz o mesmo. Era uma oportunidade de servir, era uma oportunidade de doação. Jesus diz: vá e proceda tu de igual modo. Assim eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus Cristo, quando passou por nós, meus irmãos, Ele não passou batido por nós, Ele não desviou para outra calçada, Ele não nos ignorou. Ele olhou e falou: não tem nada, pobre, cego, nu, surrado pelo pecado, escravo de Satanás, completamente destruído e ainda caminhando para a morte eterna. Mas Jesus Cristo, por amor e misericórdia, Ele não passou batido. Jesus Cristo passou, Ele parou, e Ele cumpriu uma coisa, meus irmãos, que nós não cumprimos. Ele cumpriu perfeitamente a lei do amor, e Ele nos amou até o fim e morreu por nós. Sabe para quê? Para que nele nós pudéssemos fazer o que o samaritano fez com aquele que estava jogado no canto. O nosso amor nessa terra, meus irmãos, não será perfeito, mas em nome de Cristo podemos expressar amor, o amor que glorifica, que engrandece o nome do nosso Deus. Então, nesta noite, eu quero que você pense um pouquinho na grandeza do teu Salvador e como o seu Salvador quer que você seja, o que Ele quer que você faça. A história ensina que se for para cumprir perfeitamente a lei do amor para obter a vida eterna, estão perdidos. Jesus está dizendo: você não vai conseguir, não vai por esse caminho. Não vai pelo caminho do cumprimento da lei perfeita do amor, porque você não ama o próximo e a Deus de modo perfeito. Se você for por esse caminho, está condenado. Mas eu quero dizer, o que Jesus está colocando é que eu cumpri a lei perfeita do amor no seu lugar. Eu vivi a sua vida. Eu morri por você. Eu me entreguei por você. Amor perfeito. E Ele está dizendo: venham a mim, para que vocês obtenham a vida eterna e possam expressar o mesmo amor para com o próximo. Não para receber a vida eterna, mas como expressão e evidência do novo nascimento, dessa obra gloriosa que Deus fez na nossa vida. Eu quero que você curve um pouquinho a sua fronte e nós vamos falar com Deus. Vamos pedir para que Deus nos dê, meus irmãos, um coração mais sensível. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Santo Deus, a Tua palavra diz de maneira muito clara que para vivermos precisamos cumprir perfeitamente a lei do amor. Amor ao próximo e amor a Ti. Mas humildemente nós confessamos nesta noite que não temos amado o próximo como deveríamos. E também não temos amado o Senhor como deveríamos. Ó Deus, tenhas misericórdia de nós. Pelas muitas vezes, Pai, que agimos como aquele sacerdote, como aquele levita. Pelas muitas vezes, Pai, que passamos batido. Pelas muitas vezes que fechamos o nosso coração e deixamos de acudir o necessitado.
pelas muitas vezes, ó Pai, que fizemos julgamentos os mais variados, até mesmo racionalizamos a nossa desobediência, tentamos justificar, Pai, a nossa falta de amor. Ó Deus, nos perdoe, Pai. Nos achegamos a Ti não confiados na perfeição do nosso amor, mas confiados na perfeição do Teu amor por nós. E de fato essa história revela o bom Salvador que temos. Porque o Teu Filho Jesus Cristo viveu por nós e expressou o amor perfeito por nós. Ele cumpriu perfeitamente a lei do amor em nosso lugar. E Ele imputou essa obediência a nós. Ele nos justificou. E por isso podemos nos achegar a Ti. Ó Deus, agora achegados a Ti, e tendo o perdão, Pai, lavado o nosso coração, nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que essa obra redentora de Jesus se revele por meio da misericórdia. Ó Deus, nos livre da insensibilidade, da indiferença. Nos livre, Pai, do egoísmo, do egocentrismo. Nos livre do orgulho. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Ó Pai, quebra o nosso coração. Nos faça olhar o próximo de modo diferente. Nos faça olhar o próximo como o Senhor olhou para nós. Nos faça, Pai, enxergar esse potencial de salvação na vida daquelas pessoas que nos cercam. Ó Deus, nessa estrada para Jericó, há tantas pessoas, Pai, largadas, oprimidas pelo pecado, oprimidas pelo inimigo. Há tantas famílias destruídas, Pai. O tempo todo estamos cruzando com essas pessoas. Ó Deus, nos desperte nesta noite, para descansarmos na obra do Teu Filho Jesus e ao mesmo tempo assumirmos a nossa responsabilidade como sal da terra e luz do mundo. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos juntos, meus irmãos, entoar o hino 315, serviço do crente. Há um serviço, há um trabalho que devemos fazer. E esse hino 315 fala um pouquinho acerca desse trabalho, dessa responsabilidade que todos nós temos. Dirigentes fazendo
Meus irmãos, a nossa obra, ela é imperfeita, mas a obra do Filho de Deus é perfeita. Vamos receber a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor, Jesus Cristo, que nos amou até o fim, se entregou na cruz por nós. O amor de Deus, o nosso glorioso, eterno Pai, a comunhão, a consolação, as ricas bênçãos do Santo Espírito repousem sobre vós, povo de Deus aqui presente hoje e para todos sempre. Amém.